Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmã. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Graças a Deus. Vamos orar? Eu faço a primeira e tu faz a segunda e continua com a mensagem, amém? Vamos orar. Grandioso Pai, poderoso, misericordioso, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Estamos dedicando a Ti as nossas vidas nesta hora, pedindo a unção do Espírito Santo sobre nós, sobre o Teu servo Marcelo, que trará mensagem para nós nesse momento. Que ele possa cada vez mais e mais uma vez ser iluminado, instruído, imbuído pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Por favor, seja com ele, com a mensagem, que possa chegar de encontro às nossas necessidades, que possamos romper em fé, subir mais um degrau da santificação. Tu sabes as nossas reais necessidades, vem suprir as nossas necessidades. Mas a nossa maior necessidade é de Jesus Cristo em nossa vida. Nós precisamos atingir aquele caráter que Jesus deseja para nós. Nós precisamos da tua instrução. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, fale na nossa mente, dizendo: andai este é o caminho. Que o inimigo não venha ter poder sobre as nossas vidas, nos enganar, nos tirar do caminho estreito, mas que possamos perseverar até o fim, Pai. Que o inimigo seja repreendido nas nossas vidas. Que nós possamos ser blindados pelo Espírito Santo. E que teu amor possa ser derramado sobre nós. Nós agradecemos pela intercessão de Jesus Cristo por nós. Ele intercede dia e noite sem parar por nós, para a nossa salvação. Que nós possamos responder positivamente a este amor, este carinho, essa dedicação que todo o céu tem por nós. Nos ajude, Pai. Nós estamos como crianças aqui, precisamos que o Senhor nos guie, nos ajude. Que nada venha nos desviar e que, se por acaso fizemos alguma coisa que não foi do teu agrado, o Senhor nos perdoe, nos lave no sangue de Jesus Cristo, nos purifica, nos coloca de pé, coloca o nosso pé firmado na rocha que é Cristo. Dá-nos a tua paz, abençoe os nossos irmãos, os seus familiares. Cada um tem seus problemas, suas demandas, que o Senhor possa abençoar cada um de nós conforme a tua infinita e grandiosa bondade. Ó Deus, nos ajude. Ser conosco, e sempre cale esse homem e fale Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, Deus querido, chegamos ao Senhor na Tua presença, Pai, somente pela fé, no nome do Teu Filho amado Jesus. Somente crendo que Ele representa a humanidade diante de Ti. Somente crendo, Pai querido, que tomou sobre si os nossos pecados e que apresenta diante do Senhor a justiça dele, sua vida perfeita sem pecado, sua morte expiatória. E, Senhor Deus, valendo-se desse mistério, dessa tremenda bênção, Pai, valendo-se disso, nós pedimos ao Senhor Jesus que clame diante do Pai mais uma vez. Meu sangue, Pai, meu sangue. E possa, Senhor Deus, conceder-nos tempo de preparo, de consagração. Possa nos conceder perdão por muitas de nossas negligências, indiferenças, apatias e muitas vezes incredulidade, Pai. Pedimos que nos cure desse mal, da autossuficiência, Senhor Deus, que faz com que dependamos tão pouco do Senhor, enquanto o céu inteiro está à disposição. Imploramos que não retires de nós teu Santo Espírito. Pelo contrário, Pai, dá-nos a chuva temporã, prepara-nos para a chuva serôdia. Conceda-nos o batismo neste dia do teu Santo Espírito, Senhor, abrindo, ungindo os nossos olhos, a nossa mente, ouvido, coração. Abra o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. O Senhor prometeu que o Espírito Santo seria concedido para nos conduzir a toda a verdade. Pedimos-te agora a tua condução.
a capacitação, Pai, a tua visitação em cada lar, cada irmão que se comprometeu a estar aqui agora, buscando, Senhor Deus querido, a tua palavra. Dá-nos o poder da tua palavra, Senhor Deus, nos transformando, renovando nossa mente. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcela, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Como sempre, a gente gosta de recapitular um pouquinho. E aí, nos 2 últimos dias, não em seguida, né, mas nos 2 últimos dias, nós estivemos falando sobre a questão profética da música, que foi antecipado para nós, que a música seria utilizada, não a música em si, mas a música inadequada, executada da forma errada, seria utilizada para destruir o povo de Deus no futuro, né, próximo do fechamento da porta da graça. Vimos que ela diz que as coisas se repetiriam, né? E vimos no finalzinho de tudo, vimos que é uma estratégia, né? Como foi de Nabucodonosor, lá no capítulo 3 de Daniel, né? Que tem um paralelo com Apocalipse 13, nós vimos que vai ser também de Roma papal. E nós estudamos um pouquinho lá sobre o Concílio Vaticano II, o uso de músicas populares, instrumentos populares, o uso de movimentações corporais, e nós já sabemos que essas músicas estimulam, né, o movimento corporal, estimulam hormônios sexuais, inibem o lobo frontal, e aí nós terminamos vimos que o inimigo está através do ritmo acentuado, através das síncopes, através dos polirritmos, da alteração da música, buscando o controle de nossa mente, nos levar ao torpor, né? E aí nós vimos que, no finalzinho de ontem, que Satanás usou, na saída do povo do Egito, Satanás usou a música no Monte Sinai, e na chegada do povo da sua jornada às bordas de Canaã, né? Depois de terem peregrinado praticamente 40 anos, Satanás usou mais uma vez, não só a música, outras coisas, né? Mas a gente está dando ênfase aqui à música. Eu vou compartilhar a tela aqui de hoje. Nós vamos tratar hoje do evento que ocorreu no Monte Sinai, né? Vamos falar um pouquinho. E eu vou relembrar de novo, exaustivamente para os irmãos, esse texto da Bíblia, de 1 Coríntios 10, 11. Tem também o verso 6, em que Paulo nos avisa que tudo isto o que ele relatou de 1 Coríntios 10, 1 a 10, que foram as rebeliões que houveram com o povo de Israel na sua jornada, né? Hebreus 4, ele vai citar lá também as rebeliões, mas não na forma de rebelião, mas na forma de incredulidade. O povo de Deus deixou de entrar no descanso, e ele vai citar algumas passagens do Salmo 95. Seria interessante lermos o Salmo 95 e Hebreus 4, para entendermos como que a gente pode cair nessa cilada também de repetir os erros de Israel. Inclusive, como está profetizado, né, para aqueles que já chegaram no final dos séculos. E teve um evento aqui que a gente leu no Espírito de Profecia, em novembro, várias passagens dela dizendo que as coisas se repetiriam, né? Então, vamos lá. A história diz o seguinte, Êxodo 19, de 3 a 6. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo.
estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés sobe ao monte, Deus fala com ele que foi graça, Deus tirou eles do Egito somente pela graça, eles não tinham recebido a promulgação dos 10 mandamentos, eles não guardavam os sábados. Quando Deus manda passar sangue nos umbrais da porta lá no Egito, é porque os umbrais da porta dos israelitas tinham marcações de ídolos, de deuses egípcios, eles eram idólatras, então Deus conduziu eles pela graça, foi graça de graça. E agora Deus fala, agora, por amor de mim, vocês guardariam meus mandamentos? Vendo o que eu fiz por vocês, vocês guardariam? E Moisés recebe essa mensagem, e a Bíblia diz em Êxodo 19, verso 7, que Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras de Deus que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés sobe, Deus fala, pergunta ao povo. E agora ele desce e fala todas as palavras do Senhor ao povo. Então, olha a resposta do povo. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, falaremos. Vocês teriam coragem de falar o que eles falaram? Às vezes a gente tem procedido dessa maneira. Tudo que o Senhor tem falado, tudo que eu tenho aprendido, eu vou fazer. Irmãos, não somos capazes de fazer nada. Só podemos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Mas a nossa vontade, a nossa força, o nosso esforço, sem a graça de Cristo, não faz nada, não realiza nada. Da mesma forma, Ellen White diz que a graça de Cristo, sem o concurso da cooperação humana, nada também aproveita. Mas nós temos que aliar. E eles soberbamente disseram que iriam cumprir tudo. E Deus não tinha nem promulgado os seus 10 mandamentos ainda. E relatou Moisés ao Senhor. Então Moisés sobe de novo e relata ao Senhor as palavras do povo. Então, Moisés relatou, Êxodo 19, 8, todas as palavras do povo a Deus. Moisés sobe, Deus fala para ele o que quer que ele fale para o povo, ele desce, fala com o povo, sobe novamente e diz a resposta do povo a Deus. Então, nós temos a famosa proclamação dos 10 mandamentos. Eu pergunto aos irmãos, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Gostaria que o pessoal participasse aí. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terá outras vezes diante de mim. Mais alguém quer participar aí? Irmãos, a gente está tão tatuado já com a questão do ecumenismo, a gente já está tão tatuado, tão afetado. Eu fui católico até meus 7, 8 anos de idade, né? E a gente não percebe como é que o inimigo tem mexido na palavra, tem mexido na lei de Deus. O primeiro mandamento ecumênico, o primeiro mandamento do catecismo romano, eu falei para vocês que ele alterou os 10 mandamentos, né? É não terás outros deuses diante de mim. Porque serve para o budista, serve para o confucionista, serve para o islâmico, né? Não terás outro Deus além de Alá, por exemplo. Mas o primeiro mandamento da lei de Deus é aqui que Deus começa falando. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Esse mim aí é o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Identifica quem é um Deus. No preâmbulo de qualquer lei, você tem sempre o início. Fernando Henrique Cardoso, presidente dos Estados Unidos do Brasil, sanciona, então tem a identificação de quem faz. Nós temos isso no primeiro mandamento e no quarto mandamento. O quarto é mais abrangente, o quarto mandamento diz quem fez, qual a sua autoridade e em que território vale a lei dele. Por isso que o quarto mandamento é o selo da lei de Deus. Então, Deus agora começa a promulgar o seu mandamento verbalmente para o povo.
E o povo antecipadamente disse que guardaria tudo o que o Senhor Deus havia mandado. E deu Moisés, Êxodo 31, 18, quando acabou de falar com ele no monte, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Essa parte da Bíblia, Deus não deu para ninguém escrever. Êxodo 32, 1 a 2. Mas vendo o povo que Moisés tardava, bem, nós sabemos que tipologicamente Moisés, quando nasceu, havia um decreto de morte para as crianças. Jesus, quando nasceu, havia um decreto de morte para as crianças. Moisés foi salvo sendo levado para o interior do Egito, para o coração do Egito, que era o palácio. Jesus foi salvo sendo levado para o Egito. A Bíblia relata os 12 anos de Moisés quando ele passa a estudar nas escolas egípcias. A Bíblia relata os 12 anos de Jesus quando ele é levado ao templo. A Bíblia só volta a falar de Moisés na idade adulta. Jesus também. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte para fazer o sermão da montanha, enaltecendo os 10 mandamentos, ampliando a visão dos 10 mandamentos. Então, Moisés é um tipo de Jesus que liberta o povo. Jesus tardando também, nós temos que entender que pode ser que nós estejamos cometendo a mesma coisa que eles cometeram no Sinai. Jesus está tardando, e a Bíblia menciona isso: se tardar, não falhará, persevera. Aqui diz que Moisés estava tardando em descer do monte. Acercou-se de Arão, o povo, e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, eles já haviam recebido uma mensagem em Êxodo 19 de que Deus estava anunciando que Deus tirou o povo com mão poderosa, pela graça, e agora eles estão afirmando que Moisés é que tirou eles do Egito. Não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então, o povo estava vivendo um contexto aí de tardança de Moisés descer, e agora a gente vê que um líder, o sumo sacerdote, o líder do povo, é condescendente com o povo. O povo faz um pedido, e Arão, ele tenta dar uma ajeitada, tipo Pilatos, Eu vou oferecer aqui Barrabás, que eles não vão querer. E ele dá uma ideia aqui: o povo não vai querer abrir mão dos seus pendentes, da sua vaidade, Aqui nós vemos um contexto que o povo de Deus estava completamente fora da modéstia cristã, Esses pendentes aí de ouro são brincos, são colares, e ele faz essa sugestão aí achando que vai dar certo. O Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, página 716, diz o seguinte: durante sua permanência no Egito, os hebreus tinham se acostumado a formas materiais de divindades. Por isso, era difícil para eles confiar em um Deus invisível. Passaram 400 anos presenciando o culto pagão, em que havia sempre uma materialização da divindade. Embora a palavra deuses em hebraico seja Elohim, por exemplo, no livro de Gênesis, na criação, toda vez aparece Bereshit bara Elohim, e nas outras, disse Deus, é sempre Elohim. E embora a palavra deuses em hebraico seja Elohim, a forma plural da palavra, alguns eruditos bíblicos afirmam que deuses, nesta passagem, apesar de estar ali Elohim, e nos versos 4, 8 e 31, devia ser traduzido como um Deus, tendo em conta que o plural é usado para enfatizar o fato de que o bezerro de ouro era um Deus falso, em contraste com o Senhor, o verdadeiro Deus. E aí o comentário termina da seguinte maneira: no entanto, o bezerro de ouro era presumivelmente uma representação do Deus verdadeiro, não de alguma divindade pagã. E eu me lembro que toda vez que eu vi algum sermão na igreja sobre Êxodo 32, a gente sempre ouviu que o povo, Deus puniu porque o povo foi idólatra, estava adorando um Deus pagão.
Não. Aqui no próprio comentário bíblico adventista, nós vamos ver no Espírito de Profecia na Bíblia agora, o povo achava que estava adorando a Elohim, a Jeová. Nós vamos ver claramente em Êxodo 32 a expressão aí, Jeová. Então, eles estavam utilizando um Deus, uma imagem de um Deus egípcio, para representar o verdadeiro Deus. Eles não queriam adorar um Deus pagão, eles queriam adorar o verdadeiro Deus. Vamos ver aí. Patriarcas e Profetas, página 408. A mistura de gente que com os israelitas subiram do Egito era uma fonte contínua de tentação e dificuldades. Professavam ter renunciado à idolatria e adorar o verdadeiro Deus. Irmãos, essa mistura de gente aí era etíopes, egípcios, pessoas que ficaram impressionadas com os prodígios que foram realizados por Deus no Egito e pediram para sair do Egito com o povo de Israel, e Deus permitiu. Uma mistura de gente que havia se impressionado e, pela força da evidência, havia caminhado com o povo para o deserto. Mas sua primitiva educação e ensino lhes haviam modelado os hábitos de caráter, e estavam mais ou menos corrompidos pela idolatria e irreverência para com Deus. Nós, no Adventismo hoje, não temos uma mistura de gente que, inexperiente na palavra, recém-batizados na igreja, recebem logo o cargo de ancião, de liderança, exercem uma influência, mas pela força da verdade profética, geralmente receberam estudos bíblicos e viram a força da verdade, da convicção intelectual, mas vieram mais ou menos convertidos e corrompidos pelo costume da idolatria e irreverência nos seus cultos, trazem influência para o nosso meio, não falando contra os neófitos na fé, porque, infelizmente, nós temos visto ultimamente que muitos dos reformadores em nosso meio são novos na fé, 5 anos, 10 anos, 15 anos no máximo, né? Enquanto a grande maioria, com mais de 40 anos, 50 anos de batizado na igreja, está apático vendo tudo o que está acontecendo. Mas essa mistura de gente, nós vamos ver em todas as rebeliões, elas sempre foram fonte de constante tentação e dificuldade, porque exerciam influência sobre o povo. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição, um bezerro fundido, ouro fundido. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Veja aqui que nós vamos ver no final que essa falsa reforma aí, eles não tiraram tudo. Nós vamos ver depois aqui no finalzinho, em Êxodo 33 mesmo, que eles não tiraram tudo. Mas olha o que eles afirmaram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Deus está lá no monte, Deus está lá no céu ouvindo tudo. Este Moisés que nos tirou, este é o teu Deus que te tirou. Bem, na Review New Herald, 1906, Ellen White comenta o seguinte: o resultado de seu murmúrio e descrença foi que Arão fez para eles um bezerro de ouro para representar, como é que está aí, irmãos? Deus. No original, em inglês, ela usa God com caixa alta. G maiúsculo, O maiúsculo, L maiúsculo e D maiúsculo. Então, ela está afirmando aqui o que está lá no comentário bíblico adventista, que eles não queriam adorar uma deidade egípcia, eles queriam representar Deus. Ele proclamou, ela está dizendo aqui que Arão proclamou que esse ídolo era Deus, Jeová. Nós vamos ver na Bíblia aí se ela está certa. E criou-se bastante entusiasmo quanto a este falso Deus. Na verdade, era um falso Deus, mas o povo estava achando, e Arão proclamou que eles estavam adorando Deus.
Jeová. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade, estava o boi ou o bezerro. Por isso, nas pragas lá, Deus feriu o gado deles. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus. Olha o que Ellen White está falando, o que está lá no comentário bíblico adventista. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus e ir diante deles em lugar de Moisés. Deus não dera espécie alguma de semelhança de si e proibia qualquer representação material para esse fim. Ele tinha acabado de proclamar do monte os seus 10 mandamentos. Ele promulgou verbalmente para o povo: não farás para ti imagem, cultura, nem semelhança alguma de que há no céu, do que há na terra. Mas o povo estava desejando, irmãos, isso que eu quero enfatizar. Desejava, porque a gente não consegue contemporizar, trazer para a nossa época as coisas que estão acontecendo. A gente vê assim, a intenção das pessoas não é como lá no Egito, em Êxodo 32, como eu sempre ouvi na igreja. Não é idolatria, não é adorar outro Deus. Não, mas o povo estava querendo adorar ao Deus verdadeiro. Agora, olha o que ela continua dizendo aí, nesse episódio. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade. 2 Timóteo 3:5. Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual. É tão agradável às multidões hoje como foi nos dias de Israel. Então, as multidões, elas estão em busca da satisfação egoísta. A música que eu gosto, né? A programação que eu gosto. Eu lembro que na igreja a gente no passado ouvia assim: agora, para a honra e glória do nosso Deus, ouviremos um hino especial, uma música especial antes do culto, para a honra e glória do nosso Deus. Passou o tempo, para a honra e glória do nosso Deus, o nosso deleite e gozo, ouviremos uma música especial. Ultimamente é assim: para nosso deleite e gozo, agora ouviremos uma música especial. JA musical, venha assistir músicas boas, é para satisfação egoísta. E ainda há hoje, ela continua dizendo aí, arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Há uns 10, 12 anos atrás, eu recebi um videozinho de um pastor batista, Paul Walsh, e ele falando do fenômeno que estava acontecendo na Igreja Batista, arrebentando com os pastores ali, cobrando que as ovelhas não estavam recebendo alimento, mas eles estavam fazendo evangelismo e trazendo lobos para dentro da igreja, pessoas que não tinham se transformado, renunciado à natureza de lobo, e agora os pastores estavam alimentando com carne, alimento carnal. É uma chamada muito dura esse videozinho do Paul Washington. E eu fiquei muito impressionado, né? Deus tem filhinhos em todos os lugares. E ela diz aqui que ainda há arãos flexíveis em nosso tempo. Aquele por intermédio de quem Deus agira ao trazer juízo, tanto sobre os egípcios como seus deuses. Então, Arão era um privilegiado, não só por ser o sumo sacerdote, mas Arão também havia subido do monte com os 70 anciãos e com Moisés, visto a glória de Deus, e ele tinha sido um instrumento usado por Deus para punir os egípcios. Ele ouvira a inabalável proclamação ante a imagem fundida: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ele tinha sido aquele que estivera com Moisés no monte, e ali vira a glória do Senhor, que vira que na manifestação daquela glória nada havia de que se pudesse fazer uma imagem. Sim, foi ele que mudou aquela glória na semelhança de um boi. Arão estava querendo adorar o Deus verdadeiro, e o povo também estava querendo adorar o Deus verdadeiro. E ele, privilegiado como era na liderança, havia sucumbido. Êxodo 32, 5-6. Veja aqui agora como é que Ellen White está certa, irmãos. Arão proclamou, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa a Jeová.
Quando vocês veem na sua Bíblia aí Senhor, no Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, em caixa alta, é porque foi usado o tetragrama Yahvé, Jeová. Então Arão proclamou que amanhã era festa a um Deus do Egito? Não, ao Senhor. Então Ellen White está certa que aquele povo estava querendo adorar ao Deus verdadeiro, só que da forma errada. E no dia seguinte madrugaram. Será que eles estavam fazendo seminário de enriquecimento espiritual? Nada contra aqui. Mas veja bem o contexto, irmãos. No dia seguinte, madrugaram. Será que pode haver no final dos tempos que o povo de Deus, querendo adorar o Deus verdadeiro, levantando-se para fazer seminários, salas, né? Nós temos aí muitas salas hoje em dia. Será que pode ser o caso hoje, como está lá em 1 Coríntios 11:6, aqueles que chegaram ao final dos tempos, que essas coisas vão se repetir, e ofereceram um holocausto. O holocausto não se oferece, né, no santuário, e trouxeram ofertas pacíficas, também não é no santuário. Pergunto eu, eles estavam querendo adorar um Deus do Egito, ou eles estavam aqui buscando realmente adorar ao Deus verdadeiro? E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Essa passagem apresenta-se lá em 1 Coríntios 10, verso 7, e ela é traduzida claramente por: o povo assentou-se a comer e beber, e depois levantou-se a divertir-se com músicas, danças e jogos. É assim que é entendido na sua literalidade. O povo se envolveu com festas. E essa expressão, irmão, depois nós vamos ver aqui, essa expressão comer e beber, nós vamos dar só essa expressão na Bíblia aí, como que está relacionada aos últimos dias. Bem, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que você fez subir do Egito, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Deus havia anunciado em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus. Ele havia dito para Moisés, diz para o povo lá que eu tirei eles com mão poderosa, com asas de águia, que foi pela graça. Agora Deus muda a linguagem, irmãos. Está dizendo, o teu povo, Moisés, não é mais o meu povo. O teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Ellen White comenta essa passagem de Êxodo 32, verso 7, dizendo: o concerto de Deus com o seu povo havia sido anulado. Irmãos, mal eles receberam a aliança de Deus do Sinai, eles haviam quebrado. Deus dera a entender que renunciara a seu povo, porque ele não chamava mais meu povo, que eu tirei, mas o teu povo, Moisés, que você tirou. Para mostrar a aversão pelo crime do povo, arrojou as tábuas de pedra, e elas se quebraram à vista de todos. Eles quebraram o concerto, então Moisés quebrou a personificação daquela aliança que eram as tábuas. É como que alguém rasgasse a certidão de casamento. E elas se quebraram à vista de todos, significando com isto que, assim como haviam quebrantado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava seu concerto com eles. Os israelitas haviam sido culpados de traição, e esta contra o rei que os cumulara de benefícios, e cuja autoridade voluntariamente se comprometeram a obedecer. Eles voluntariamente diziam, tudo que o Senhor falou, Moisés, nós faremos. Tudo que o Senhor falar aí, que Deus falar, nós faremos. Aqui está, irmãos, a soberba precede a ruína. O povo antecipadamente, não humildemente, nós corremos o risco também de estar vivendo nesses dias, querendo fazer a nossa parte, que temos que fazer. Estamos estudando aí sobre a aliança com Deus. Semana passada a gente estudou que ela é bilateral, né? Nós temos a nossa parte, mas o perigo é fazermos igual Israel. Eu vou cumprir tudo, eu vou fazer tudo, a reforma de saúde, a reforma da música, a reforma de ambiente, eu vou. Irmãos, estamos iludidos, quebrando os mandamentos, porque os adventistas são aqueles que são identificados porque guardam os mandamentos de Deus. E Israel também disse, nós guardamos os mandamentos, né? Mas imediatamente eles estavam quebrando. E em Êxodo 32, de 11 a 12,
é dito assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Moisés agora começa a trabalhar com Deus e diz: Não, não, Senhor, não é o meu povo, não fui eu que tirei, é o teu povo, o Senhor que tirou. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Irmãos, olha que interessante. Várias e várias vezes eu vi sermões sobre Êxodo 32, e sempre é exaltado na igreja como que Moisés intercedeu pelo povo, como que Moisés amava o povo. Nós estamos vivendo um tempo agora que os 10 mandamentos que Jesus sintetizou-os em amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com todo o teu coração, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo, virou os 10 mandamentos de Francisco. Ame ao teu próximo com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume em amar o próximo, né? Então, o humanismo entrou em nossa igreja de maneira que o culto estava avançado, a liturgia estava grande, e era 11h25, e ainda ia vir uma música especial. E a moça que ia cantar música especial, que veio de outra igreja nossa, ela ia cantar 4 músicas especiais. Eu falei: não, irmãos, eu estou com uma ancião do dia dirigindo o culto, já está atrasado tudo, uma música. E eu sempre estava indo ao pessoal do momento infantil, do momento da família, dos anúncios, pedindo para enxugar a liturgia, para deixar tempo para o sermão, para não atrasar. E uma irmã falou assim: você não tem amor pelas pessoas, porque a irmã se preparou, ela veio aqui apresentar para Deus, e é de coração. Irmãos, a palavra, o momento em que Deus vai falar com o povo, foi suprimido para que outras pessoas falem. O amor ao microfone na igreja e o humanismo, né? As pessoas. Então, todo mundo olha para Êxodo 32 e vê como Moisés amava o povo, como ele intercedeu pelo povo, como que ele se colocou a ponto de, irmãos, em primeiro lugar, a passagem está aqui, Êxodo 32, 11 e 12. Em primeiro lugar, Moisés quis honrar a Deus. Moisés amava a Deus com todo o coração, com toda a sua força. A preocupação a ele é: o que vão falar do Senhor, meu pai? O que vão dizer os egípcios? Para mal os tirou, para matá-los, né? Ele chega ao ponto de dizer assim: o que vão dizer as outras gentes, os outros povos? E o nome do Senhor? A preocupação com a honra de Deus, amar a Deus em primeiro lugar. Depois, sim, nós estaremos reconectados com Deus, capazes de amar ao próximo. E aqui continua: e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido, nós vimos ontem, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor e arremessou as tábuas das mãos e quebrou o pé do monte. Ellen White, comentando isso, ela diz o seguinte: aproximando-se do acampamento, viram o povo a aclamar e a dançar em redor de seu ídolo. Era uma cena de alvoroço gentílico, imitação, nós vimos ontem, das festas idólatras do Egito. E ela ressalta aqui: mas quão diferente, quão diverso do solene e reverente culto a Deus, que é assim que tem que ser. Então, hoje nós temos aí o problema da imitação. E nós vamos ver por que essa imitação. Vendo Moisés que o povo estava nu, despido. Olha, irmãos, o culto pagão, ele tem que ser baseado em 3 coisas. Música que anuvia os sentidos, que leva ao êxtase, música ritmada, sincopada, polirrítmica, com acentuação deslocada, quer seja no ritmo, quer seja na melodia, com barulho, com instrumentos que emitem
um som não distinguível, discordante, orgias sexuais. Nós vemos no Antigo Testamento as sacerdotisas cultuais, que o povo de Deus ia nesses cultos pagãos, onde haviam as sacerdotisas, eram prostitutas cultuais. E uso de drogas, geralmente bebida alcoólica, né? Porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre seus inimigos. Muitas vezes a gente passa por essa passagem dos 32 e não percebe, o povo ficou nu. A coisa estava fora de controle. Nós vimos lá, quando a gente estudou sobre os efeitos da música no cérebro, que é como uma droga, né? Que se buscarmos, Ellen White diz, o que não deve, a coisa vai sair do controle, né? Vai mover as paixões baixas, né? Provavelmente aí o povo estava cheio de libido, liberou muita gonadotrofina aí dos hormônios deles. Eu queria mostrar um videozinho para os irmãos. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou voltar a tela aqui e vou compartilhar. Eu me perdi um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu compartilhar esse vídeo com os irmãos aqui. Ah, peraí. Deixa eu voltar porque eu esqueci aqui, irmãos, que os irmãos falaram que tem que habilitar aqui o som, né? Estão todos me ouvindo aí? Sim. 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 Vou soltar o vídeo aí, então. Mas para a gente, antes de falar sobre liberdade, a gente precisa conhecer a verdadeira liberdade. Lá em Gálatas fala que foi para a liberdade que Cristo nos... Elas falam, você é crente, você dança? Elas perguntam, você é crente, você pode pular? Você pode pular, cristão? Você pode dançar? Por quê? Porque Cristo nos libertou. A verdadeira liberdade é servir ao Senhor Jesus. Levante suas mãos em cima. Eu queria ler com os irmãos aqui, 2 Pedro 2, verso 19. Eu recomendo a leitura do capítulo 2, eu recomendei ontem, capítulo 2 de Pedro. Ele está falando aqui, antes do capítulo 3, que ele fala sobre a volta de Jesus, ele está dando aqui alguns sinais. Ele diz assim no verso 1, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis. No verso 19 ele diz assim, enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Alguém quer comentar aí? Entrou um áudio. Bem, eles prometem liberdade. Os irmãos viram ali que foi em Gálatas que foi falado, né? Foi citado o livro de Gálatas, aonde fala que foi para a liberdade que Cristo nos
libertou. Então, irmãos, os pregadores, eles estão colocando que nós temos liberdade em Cristo. E esse DJ PV aí, ele é muito famoso no meio evangélico. Ele, e juntamente com outros de outras denominações, Leonardo Gonçalves, da nossa denominação, foram muito usados naquele programa que eu falei em 2016, 17, o Together, todos juntos. Eu vou compartilhar mais um videozinho com os irmãos aí, que é um depoimento do Leonardo Gonçalves. Repetindo aqui, irmãos, nós não estamos aqui apresentando pessoas, nós não estamos condenando pessoas, estamos condenando atitudes, né? Eu quero compartilhar um videozinho que ele fala sobre o DJ PV. Tenho 2 critérios para escolher quais as participações especiais que eu gostaria de fazer. A primeira coisa, eu gosto de fazer em participação especial o que eu não tenho oportunidade de fazer no meu próprio CD. Talvez pelo estilo, pela linguagem, que ou eu não sei falar ou talvez não caiba pro meu trabalho. Então uma das coisas que eu gosto em participações especiais é experimentar coisas diferentes, que eu não tenha tido, pelo menos até então, oportunidade de fazer. E a segunda coisa, até mais importante do que essa, é a música, né? E com o DJ PV, as duas coisas se encaixaram muito bem. Talvez eu nunca tivesse oportunidade, ou a ideia, ou conhecimento para gravar uma música eletrônica. Mas muito mais do que isso, a canção que ele propôs, a música que ele me propôs, a música que ele fez, eu acho uma música simplesmente... Eu gostei dela, não tenho que explicar. A letra, o coro, o casamento junto com o arranjo, com a base, eu gostei muito. O que eu tenho a dizer a respeito de música eletrônica versus música cristã, ou música eletrônica como música cristã, é que música, na verdade, é linguagem. Se há 50 anos, não digo nem 50 anos, se há 35 anos meu pai, quando cantava no Arautos do Rei, cantava um certo estilo de música, hoje eu já tenho possibilidade, não é só que eu tenho possibilidade, liberdade de cantar outro tipo de música, mas a minha linguagem é outra linguagem. Por mais que eu tenha crescido ouvindo, por mais que eu goste, por mais que eu jamais esquecerei das minhas raízes, a linguagem atual, a linguagem contemporânea, ela me toca de um jeito diferente. E música é linguagem, quer seja MPB, quer seja sertanejo, quer seja pop, quer seja rock, ou também música eletrônica, e assim também com a música eletrônica, que é uma coisa mais recente, talvez aqui no nosso contexto brasileiro. Mas eu lembro que eu escutava um CD de remixes do Avalon, que foi lançado acho que em 2001, 2002, ouvi muito aquilo. Então, talvez esteja chegando aqui nas terras tupiniquins agora, mas sem sombra de dúvida, o mais importante não é em que linguagem, mas qual o conteúdo. E o conteúdo, até onde eu pude conhecer o trabalho do DJ PV, é cristocêntrico, é pautado na Bíblia, na Palavra de Deus, e tem como objetivo edificar o povo de Deus. E que ele possa continuar fazendo isso, seja com música eletrônica. A gente fala música eletrônica como se fosse uma só, né? Tem centenas, dezenas de estilos de música eletrônica, um New House, um Psytrance, por que não? Enfim. E esse novo trabalho, inclusive, pelo que eu pude ouvir até agora, não escutei todas as músicas, mas ele explora várias linguagens diferentes, vários sotaques diferentes dentro disso que a gente chama de música eletrônica. E eu acho muito interessante, eu acho muito legal. E tomara que ele possa alcançar muitas pessoas através das canções para o reino de Deus. Não apenas jovens, mas pessoas antenadas, pessoas que curtem uma sonoridade mais moderna. Bem, irmãos, eu não sei se vocês perceberam na fala, é minimizar, é colocar a música como um idioma. A música é só uma linguagem. Você pode falar inglês, você pode falar... Aí vão usar o argumento de que quando colocaram a Bíblia no grego, houve muita reclamação e tal. Mas nós temos aprendido aqui que a música não é só linguagem. E ele disse de 2 critérios que ele tem para escolher. Que música, né? Primeiro critério de todos, é o que ele não podia fazer no material dele,
né, o que ele não tinha como estar usando no estilo dele, que ele não conhece. E o segundo critério, ele falou, é porque é pela música em si, né? E nós já vimos que a música pode ser tratada como um Deus. Em nenhum momento ele falou o que agrada a Deus, para honrar a Deus. E depois ele falou uma palavra muito parecida com Sansão, quando os pais perguntaram: não tinha moça aqui em Israel para você escolher lá nos filisteus uma moça? Ele respondeu: eu gostei dela. Ou seja, o meu gosto, é humanismo, irmãos, o meu gosto prevalece. E ele disse que o DJ PV é cristocêntrico, edifica o povo de Deus. Vocês viram as cenas finais ali? Edifica o povo de Deus aquilo? É uma cena de alvoroço gentílico, como Ellen White disse que viu ao pé do Sinai. Era imitação do culto idólatra, a imitação de um show de rock, né? Nada mais do que isso. Eu vou colocar aqui um trechinho da música do DJ PV com o Leonardo Gonçalves, que tem sido tocado em algumas igrejas nossas. Há um lugar dentro de mim, onde só o teu amor consegue chegar e me desarmar. E quando eu te deixo entrar, o tempo para, me falta o ar, o medo se vai no colo do Pai. O teu amor me faz cantar. Eu quero ser o teu amor. Eu quero ser atraído pelo teu amor. Cura no teu olhar. Bem, irmãos, isso aí que é cristocêntrico, isso aí que é para edificar o povo de Deus, né? E a gente pensa assim: mas isso não vai entrar na igreja, isso não está entrando na igreja. Está entrando, irmãos, está entrando, começou sutil, né? Isso aí é música eletrônica, pura música eletrônica. Deixa eu confirmar aqui, todos estão conseguindo acompanhar aí? Eu estou conseguindo compartilhar direitinho os vídeos? Sim. Sim. Ah, ok. Vou colocar aqui um videozinho. Esse é antigo, acredito que muitos já devam ter assistido. É da Nova Semente, é de 2012, 2013. Infelizmente, uma lástima, né, irmãos? Uma verdadeira lástima. A gente vê isso acontecendo no nosso meio.
Esse vídeo é antigo, né? E verdadeiramente a gente tem que começar a pensar, será que nesses últimos dias nós veremos uma repetição clara do que aconteceu no Monte Sinai? Eu tenho um vídeo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, mas antes eu quero ler um texto que está aqui. A tela voltou a aparecer, irmãos? Sim. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe um furor. Não é esse Moisés que estava intercedendo pelo povo? Acendeu-se-lhe um furor. Que furor é esse? Muitos não entendem quando alguns reagem com zelo pelo Senhor. E aqui diz que ele arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Eu vou compartilhar aqui um pastor jubilado, que ele foi durante mais de quase 40 anos professor de adoração no NASP. Eu vou colocar aqui um videozinho curtinho dele. Pastor Orne Silva. Eu tenho o livrinho aqui na minha mão. E isso aqui é a orientação que nós temos para a Igreja Adventista. E eu quero pedir agora a participação de alguns. O Renato aqui. Quero o Renato. Vem cá, Renato. Esse livro aqui, Música na Igreja, Ellen G. White. Música na Igreja. Sua influência na vida do cristão. Página 24. Pega aí, vamos ler aí no meio que está escrito aqui. Leia aqui para mim. Esse aqui? Esse. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. O que está dizendo aqui? Que não é o cantar forte. Pelo contrário, né? Entonação clara. Entonação clara. Tem princípio aqui da música? Aqui são vários princípios aqui. Não cantar forte. Alguns pensam que cantar forte e gritar, etc. Entonação clara, pronúncia correta e expressão vocal distinta. Não é um princípio que nós devemos observar. Irmãos, a lei de Deus está escrita na forma negativa. Só 2 mandamentos na forma positiva, que é o sábado e honrar pai e mãe. Então, os outros todos na forma negativa. Quer dizer, não faça isso, o resto então vocês podem fazer. É isso que quer dizer. E aqui está. Não é o cantar forte. Não é cantar forte, não é o gritar, não é esses berrarem. Por que fazer cara feia? Na hora que está cantando, não entendo. Será que melhora a voz? Fazer cara feia aqui na frente para cantar? E isso nós fazemos. Aqui está dizendo que a gente não pode fazer isto. Se a gente não pode fazer, irmão, rasga isso, joga fora. Para que isto? Não obedecemos. Não foi isso que você acabou de ler?
Irmãos, o pastor Oner, ele pregou um sermão de mais de 1 hora. E ele rasgou o livro de Ellen White inteiro. Todas as folhas, todos os princípios que estão sendo quebrados na música, na igreja. Porque às vezes a gente fica aqui pensando na questão do ritmo, do barulho, da bateria, mas o cantar forte, os melismas que são feitos para exaltar o cantor, aqueles floreios, aqueles gorjeios, aquelas voltinhas, algumas vozes que são cantadas, algumas cantoras e cantores agora também, falando, sussurrando, né? Se eu falar para vocês assim, eu amo Jesus, tá beleza, né? E se eu falar assim, eu amo a Jesus, é a mesma letra, mas a linguagem corporal mudou. Então, irmãos, ele rasga o livro inteiro e ele foi execrado nas redes sociais, porque esse sermão foi lá no NASP, foi na igreja do NASP, e rebentaram com ele. E eu entendi, irmãos, que era exatamente uma manifestação idêntica de Moisés. O povo de Deus está rompendo com os princípios do culto a Deus. O culto virou um culto ao homem, o que eu gosto, o que eu vim para assistir, e está sendo invertido. O que tinha que acontecer na igreja é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a plateia. Os cantores lá da frente, os músicos, os instrumentalistas, eles são o contra-regra, o cameraman, aqueles que estão servindo, os garçons. E a assembleia, a igreja, são os atores que vão atuar no louvor a Deus, na exaltação de Deus, para que Deus assista o culto. Agora não. Os atores são os cantores, os músicos, a plateia, que é a igreja, que se transformou em plateia, é quem vai receber o culto, e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são o garçom, o contra-rega, o cameraman, é quem está servindo. Inverteram as coisas. E eu identifiquei aqui claramente como quando Moisés quebrou. E o pastor Oner, ele rasga o livro inteiro de Ellen White. Quem quiser depois aí me pedir no privado, eu posso passar o link do vídeo dele no YouTube, em que ele prega o sermão inteiro em cima dos princípios da música. São vários princípios que nós temos do culto, do verdadeiro culto a Deus. E o que a gente vê na Nova Semente, às vezes na Novo Tempo, adoradores, o que a gente tem visto dentro da igreja, irmãos, é um presságio, é quase idêntico ao que aconteceu ao Monte Sinai. As pessoas não estão arrancando a roupa ainda, como ficaram lá nu, mas podemos chegar lá. Nós vamos amanhã colocar algumas coisas aqui para que o pessoal não só fique ouvindo sobre música, mas entenda que isso está acontecendo no nosso meio. Né? O inimigo entrou de forma sutil, ele coloca uma música às vezes lenta, faz uma ponte, faz uma segunda ponte, e nós temos que começar a identificar isso aí no contexto da profecia, porque é tipológico, aconteceu com eles, é por isso que eu não saio da igreja. Aconteceu com eles, está acontecendo conosco. E nós temos que identificar esses elementos. Não esquecendo aqui, irmãos, fechando aqui, que me pediram para não demorar, fechando aqui, nós temos que entender o seguinte: nós vamos amanhã caminhar mais um pouquinho aí, identificando os elementos da profecia, da tipologia. Mas nós temos que entender o seguinte: quem levou o povo a essa adoração foi Arão, um grande líder. Assim como lá no Vale de Sitim foi Balaão, um profeta em que o povo confiava. Não é confiável colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança no braço da carne, no braço humano. Arão foi usado, a música foi usada para levar. E o detalhe todo que eu quero os irmãos não saiam daqui de manhã sem perceber. Era um povo que queria adorar Jeová, Yahvé. Era um povo que estava levantando de madrugada. Era um povo que estava oferecendo sacrifícios no santuário, ofertas pacíficas. Eles estavam querendo adorar ao Deus verdadeiro. Será que nos últimos dias também vai ter um povo que diz: tudo que o Senhor pediu, nós somos aqueles que guardam os mandamentos de Deus?
Nós somos o povo de Apocalipse 12, 17, 14, 12 e Apocalipse 22, 14. Guardam os mandamentos de Deus. Será que vai haver um povo no final do tempo achando que está adorando a Jesus, o Deus verdadeiro, querendo adorar o Deus verdadeiro, mas prestando um culto através de um sistema falso, um sistema egípcio, um sistema idólatra, um sistema pagão, trazendo todos esses estilos de música e trazendo para o culto a Deus? Esse é o questionamento que eu quero deixar com os irmãos hoje de manhã, e amanhã nós seguiremos aí, dando mais um passo para identificar os elementos na tipologia. Deu para ouvir todos os vídeos direitinho aí? Deu sim, Marcelo. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos despertado, Ele tem nos mostrado, né, o que devemos evitar. É assim que Satanás trabalha. Ele trabalha na sutileza. Ele vai trazendo ponto após ponto para enganar a nossa mente. Encerrando esse bloco, então, nós vamos fazermos aqui 2 orações. Eu vou pedir o Marcelo para encerrar com uma oração. Eu gostaria que alguém participasse aqui agora, nesse momento, conosco, com mais uma oração. E vamos ter a 3ª oração cantada com a Cristine. Alguém gostaria de participar? Eu oro, irmã. Obrigada, irmã Nice. Então, nós vamos ter o Marcelo, a irmã Nice e a Cristine fazendo oração cantada. Oremos, então. Deus eterno e Pai, nós queremos lhe pedir perdão, porque durante tanto tempo, Senhor Deus querido, nós temos deixado passar despercebido e muitas vezes nos envolvemos, achando, Pai querido, que a sinceridade do coração bastasse. Muitas vezes, Senhor Deus querido, nós não nos apercebemos daqueles que possuem o zelo do Senhor. E muitos, Senhor Deus querido, nós vamos estar na pena inspirada amanhã buscando saber o que acontece com aqueles que se posicionam, aqueles que defendem o Senhor sem afetação. Nós queremos pedir ao Senhor Deus que nos ajude a compreender que aqueles homens no tempo de Jesus afirmaram com tanta certeza: se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, nós não faríamos o que eles fizeram. E eles estavam exatamente fazendo o que os pais deles fizeram. E pode ser o caso, Pai, que hoje não estejamos enxergando. E pedimos, Senhor Deus, que abra os nossos olhos para entender que mesmo o povo escolhido teu, possuindo todas as vantagens que possui hoje, como aquele povo possuía lá no deserto, todos os prodígios, foi tão forte, Senhor Deus, que até mesmo muitos egípcios, etíopes, outros povos que estavam no Egito quiseram ir com eles pelo deserto. A mesma coisa hoje, Pai. A luz que o Senhor deu ao povo adventista, a revelação profética, o conhecimento da palavra, é tão forte a evidência que muitos têm vindo apenas pelo poder da convicção e não rendendo o coração em uma verdadeira conversão que deseja realmente agradar ao Senhor. Nos livra da autossuficiência, como eles disseram: tudo que o Senhor pediu nós faremos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a criar dependência de Ti, a entendermos que se aquele povo, achando que estava fazendo a Tua vontade, achando que estava buscando ao Deus verdadeiro, levantando-se de madrugada, nos livra do erro, Pai, nos livra do engano. A Tua palavra diz que Satanás, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Torna-nos humildes, Pai querido, diante de Ti. Remove toda a soberba que precede a ruína. Remove toda a apatia, Senhor. Toda a indiferença para com
a necessidade de cavar fundo na mina da verdade, da tua palavra, estudar a tua palavra e depender de ti em oração, como Jesus disse, vigiando e orando. Nos liberta, Pai querido, do aleijamento espiritual e nos transporta para o reino do amado Filho, Pai, para que possamos viver em Cristo e Ele viver em nós, Pai. Porque muitos hoje estão sendo evangelizados que querem viver em Cristo, estar em Cristo, coberto por Cristo, mas precisamos também tê-lo vivendo em nós, guiando a nossa mente, o nosso discernimento, Pai. Em nome de Jesus, pedimos por este grupo, pedimos pelos irmãos, pedimos mais uma vez capacitação para entender a tua palavra, entender os teus reclamos. Pedimos, Senhor Deus querido, a dotação do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Confirmando, Senhor, a oração do teu servo. Eu quero neste momento, Pai, te agradecer, porque o Senhor está usando pessoas que entendem, que estuda, que busca para nos orientar. E sei que o Espírito Santo está trabalhando em cada coração. Obrigada, Pai, porque eu estou neste caminho, Pai, que conduz à vida eterna. O Senhor me conhece, o Senhor sabe, Pai, que eu sempre gostei de cantar e de fazer movimento no corpo, nas mãos, achando que estava certo. Tempos atrás eu já fui sentindo que já estava errado. E aqui nesta sala veio mensageiro para confirmar que o Senhor não aprova. Mas eu tenho certeza, Pai, que tem pessoas sinceras dentro da nossa igreja que ainda pensava e pensa igual a mim. Eu estou grata ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia do teu povo na face da terra. Porque, meu Deus, o Senhor está voltando e o Senhor está nos dando oportunidade. Que esta oportunidade chegue não só a nós nessa sala de consagração, a todos os nossos irmãos. Ó Deus, cria em nós um coração puro, verdadeiro, para louvar, para falar, só tudo que o Senhor aprova. Abençoe o nosso irmão, todas as mensagens que já chegaram aqui. Às vezes entendemos, às vezes não entendemos, mas um dia nós vamos entender. E quanto mais nós buscar o Senhor e ouvir, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar e que nós não venhamos a desistir. Que esta sala, chamada sala de consagração, nós possamos, com o Espírito Santo, consagrar nossas vidas, Pai, para ensinar as outras pessoas. Esteja conosco hoje e sempre, perdoando os nossos pecados, aumentando a nossa fé. E eu só tenho gratidão aqui, junto com nossos irmãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador,
perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto está, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Amém. Obrigado, Cristine, pelo seu louvor. Obrigada, irmã Nícia, por se colocar à disposição aí de orarmos. Bom, gente, a oração da irmã Nícia me chamou aqui uma atenção para a questão da repetição. Quando Deus repete, Ele quer nos ensinar alguma coisa, né? Nós já temos falado muitas vezes isso aqui na sala. E no livro Grande Conflito, na página 159, lá fala assim: mas a repetição habilitou-os a perceber claramente os pontos apresentados. Quando Deus repete, o que Ele quer fazer? Ele quer que a gente comece a perceber claramente os pontos apresentados. Será que nós temos pontos dentro desse assunto que é a música para perceber? O que nós precisamos de perceber? Quais são os enganos que Satanás quer levar o povo de Deus a ter? Será que Satanás nos está conduzindo o povo para uma falsa adoração? O Marcelo claramente disse aqui que o povo estava ali achando que estava adorando a Deus. E como a irmã disse na sua oração, quantos dos nossos queridos dentro da igreja também estão achando que estão oferecendo o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, mas estão sendo enganadas por homens. Homens. E é por isso que as pessoas estão se afastando do Senhor, porque olham para os homens e não para o assim diz o Senhor. E é isso que Jesus está hoje nos alertando aqui no banquinho da sua escola. Volte para o assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Irmã Nícia, a senhora já está com a mãozinha levantada. Seja bem-vinda, pode abrir seu microfone. Bom dia. Eu fico assim emocionada quando vejo assim, sinto a libertação, que Deus vai libertando nós, pelo menos a mim, que eu vou falar. Cada dia, cada mensagem ouvida assim que você vai ouvindo, Deus vai nos libertando. Irmãos, eu sempre fui assim, uma pessoa animada e achando que estava certa também. É para o trabalho missionário, é cantando, é tanto que eu nunca fiz música, mas já inventei tocar um violão, não deu certo. Aí eu comprei um teclado, aí eu só faço acompanhar, não sei solar, e canto animada, parecendo assim, sabe? E é só no órgão, porque não põe bateria, e eu canto que o pessoal que passa na rua escutava, e aí ali Deus é que colocava harmonia, porque o povo aproximava para ouvir de perto. E eu tinha vontade de solar, mas a minha mente não dava para aprender a partitura, essas coisas. Mas de um pouquinho de cada coisa eu inventava e tinha vontade para fazer as coisas de Deus. Mas eu fui assim, querer comprar um ukulele para tocar, que eu achei bonito os irmãos do Arauto do Rei cantando uma música no ukulele, que um irmão até colocou uma música dele aí que eu esqueci qual era. E eu fui notando, eu sei que foi Deus que foi tocando em mim, que esse ukulele não estava dando certo, aquele batimento dele. E eu fui aprendendo. Aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui não vou avante com esse ukulele, não. Desfiz desse ukulele.
Aí agora é só no teclado. Mas eu estou pedindo a Deus, será que é da vontade de Deus? Deus está aprovando, eu tocando da maneira que eu toco, e estou pedindo a Deus. Mas eu sempre fui, irmão, assim, de bater palma, querer bater palma, achando que só que o meu pensamento ia a Deus no céu. Às vezes até chorava dentro da igreja, porque tocava e eu estou achando que está certo. Mas depois a gente vai aprendendo, e agora mesmo o irmão pregando, e mostrou as músicas assim, da Nova Semente, eu já não senti bem, tive que dar uma saidinha, porque eu abaixei aqui, e a gente já sente assim uma libertação, que aquilo não é para nós. Mas eu sei que o irmão estava mostrando. Então, eu agradeço a Deus demais. E eu queria perguntar ao irmão, eu ia até perguntar a um irmão que pregou aí, eu acho que foi o irmão Roberto, sobre bateria. E não deu para mim perguntar. Porque no órgão tem muitos tons, muitos instrumentos ali naquele órgão, no teclado. E na hora que eu toco, eu fico querendo pôr na bateria. Eu acho que só o órgão não está dando harmonia. Mas será que o órgão também em si, na melodia, conforme o órgão, será que Deus está aprovando? Porque também, se eu ver que Deus não está aprovando, eu disfarço e só vou ficar na minha voz que Deus me deu. Porque a gente quer fazer a vontade de Deus. Se eu estou aqui acordando 5 horas mais cedo, que eu também tenho minha devoção, para aprender que não seja em vão. Mas eu sou muito empolgada ainda nas coisas de Deus. Eu não sei se isso é certo, porque eu empolgo mesmo, irmãos. Eu não tenho vergonha, sabe? Igual, só vou dar um pequeno testemunho, rapidinho, porque eu estava vindo para o serviço, que eu venho de ônibus, né, lotação, e eu coloquei uma camiseta da Volta de Jesus. É direto, o povo já me conhece dentro do ônibus na hora que eu entro, sabe? E eu coloquei, breve Jesus voltará. É chamativa a atenção a camiseta? É. Porque não é essas camisetinhas que a igreja faz assim, que coloca lá escondidinho, que ninguém nem vê. Não, a minha é chamativa a atenção. Aí eu entrei dentro do ônibus, tinha um rapaz sentado, esse rapaz olhou para mim e riu, deu um sorriso, porque a gente já fica com medo, né? Não conhece. Aí esse rapaz olhou para mim com os olhos tão feliz, eu olhei para ele. E aí o ônibus estava cheio, eu fiquei atrás dele. Quando eu olhei atrás do rapaz, ele estava com uma placa atrás, escrito assim, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Apocalipse Revelada. Menino, quando eu olhei aquilo, eu fiquei também feliz, mas eu não sabia que aquele rapaz estava feliz porque ele leu minha camiseta. Foi um encontro do Evangelho, entendeu? Aí eu fiquei feliz, eu falei, Jesus amado, como eu fiquei feliz, agora eu tenho que conversar com esse rapaz, é meu irmão e ele também está com essa coragem, nós estamos pregando. Irmão, o ônibus estava cheio e eu ia descer do ônibus, eu falei, Senhor, não vou descer sem cumprimentar meu irmão. Achei lindo a placa dele, assim, atrás dele, a coisa mais linda. Só estou falando aqui a felicidade, assim, do empolgamento, da felicidade que eu tenho das coisas de Deus. Aí, quando eu cheguei e falei, irmão, Deus abençoe o seu trabalho. Ele olhou para mim, tirou o chapéu e falou, aqui é gratidão. Deus curou meu câncer na cabeça. E ele foi contar para mim rapidinho. E eu disse, aquela felicidade, mais sede, fome de fazer o trabalho de Deus, mas obedecer ele, tudo que eu estou aprendendo aqui. Tá entendendo? Essas horas preciosas que Deus está nos dando, nos despertando, irmãos, que não venha a ser em vão. Porque é só gratidão, porque eu não aprendi antes, anos atrás, e estou aprendendo agora, Jesus ainda não veio, que eu venha servir ele, que eu venha amar só o que ele ama. Aí eu quero fazer uma pergunta, irmão. O órgão que toca, mesmo que eu fico feliz e abra a boca cantando, às vezes mexe assim com a cabeça, para ali e para cá,
mas o pensamento está lá em Deus. O que o irmão acha? Eu tenho que ficar firme, quietinha, tocando, cantando, não precisa fazer muita... Não é gracinha. Os irmãos vão entender. Felicidade que eu penso. Me explica aí, irmão, um pouquinho sobre isso, que se eu tiver não fazendo a vontade de Deus, eu vou parar também com o órgão, com o teclado. Eu vou pegar aqui só porque a irmã citou eu. No, a bateria, quando a gente falou de bateria lá nos meus dias lá, é que a bateria ela foi preparada para isso. Então, quando tem bateria, já está errado, porque ela é para isso. Ela é para pontuar os pontos 2 e 4, como o irmão Marcelo também já falou. Então, quando é bateria, não tem jeito. Só que ela não, qualquer um dos instrumentos mal utilizado pode afetar também. Então, seja teclado, seja violão, o que for, se a gente tocar da forma errada, vai fazer o mesmo efeito que a bateria faria. Então, geralmente, irmã, quando a gente começa a tocar algum instrumento, por exemplo, o novinário tem muito disso. Ele tem muito violão de várias formas ali que nos leva a as músicas, mesmo que tem bateria. Por exemplo, tem umas músicas do Arautos do Rei no novinário e eles tocam com violão. Por quê? Porque não dá para eles conseguir puxar meio que a melodia da música, o ritmo, sem a bateria, se eles não tocarem dessa forma. Então vai ter música que você pode, ela pode, vou dar um exemplo agora. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que ele tem teclado. E quando a música, né, a gente gosta muito da música, da letra, da música em si, só que ela tá totalmente de desacordo com o que a gente está aprendendo, eu vou nesse irmão e falo, irmão, será que você tem como fazer um novo arranjo? E aí a gente vai e ele monta um arranjo. A gente fez de uma música de um santuário que era de um irmão, eu agora não tô lembrado, mas teve uma música que a gente fez, e aí a gente foi, e ele fez um arranjo, mas não ficou legal. Mesmo sem, ele tirou todos o arranjo, né, da bateria, tirou todas essas coisas aí, só que mesmo assim a gente sentia aquele negócio de ficar batendo pé, porque vai ter música que você pode fazer o que você quiser. Eles fecharam tanto o arranjo pro mal que não tem como desvincular isso. Mesmo você tirando bateria e colocando teclado, essa música não vai ser boa para nós. Então, vai muito da percepção que eu mostrei, né, que a gente mostrou para vocês, no sentido de vocês entender se a música está começando no 1, 2, 3, 4, que é o natural, ou se ela já está começando antinatural. Porque se ela tiver antinatural, vai nos causar estresse, vai nos causar tudo que a gente já falou aqui. Então, a bateria em si, ela não é o único vilão, entendeu? Eu posso fazer de qualquer instrumento um vilão. Então, mesmo que o órgão, ou sei lá, o instrumento que a irmã tiver, se a irmã está sentindo ah, o que a irmã está falando aí, né, no sentido de tô mexendo alguma coisa, tô querendo dançar, então aí já pode ter que já tem esses elementos, mesmo a senhora trocando o arranjo, entendeu? Então esse elemento está lá e não tem como tirar. E aí, como qualquer instrumento pode ser mal utilizado, provavelmente é isso que está acontecendo. Ele está sendo em algum momento mal utilizado e aí está causando é, é, né, essa movimentação, né? Que aí o pessoal, o nosso próprio irmão Marcelo mostrou em alguns vídeos, o pessoal não consegue ficar parado, entendeu? Não é porque não tem muito, porque tem gente que fala, não, mas só um pouquinho de bateria, só um pouquinho, é só um pouquinho só. Não interessa se é um pouquinho, um pocão ou um pouco, muitão. Vai danificar do mesmo jeito, só que de forma menor, vamos dizer assim, né? Se tem um pouco, vai demorar mais para você entrar no êxtase lá.
Só que se tem muito, você vai mais rápido. É só isso que vai mudar, mas tá danificando da mesma forma. Não sei se o Marcelo quer pontuar alguma coisa aí. Não, exatamente isso aí. A gente tem mania de demonizar algum instrumento, né? Mas ultimamente as batidas de violão, e eu, por exemplo, irmãos, eu queria deixar uma mensagem bem clara para os irmãos aqui. Desde 2001 que eu comecei a sentir essa questão da música na igreja. Mas a partir de 2005 que eu passei a ter alguma coisa para estudar. Primeiro foi esse livro aí, que o pastor Orner aí rasgou, Música, Sua Influência na Vida do Cristão. E aí ali abre uma dimensão assim sobre a pronúncia clara, né? O preparo anterior para o louvor. Tem que ter um preparo. Se você vai pregar um sermão, você se prepara, né? Estuda, né? Prepara a mensagem, se consagra a hora. Desde isso tudo aí, então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, aí depois vieram outros livros e a coisa foi crescendo, eu passei a partir de 2013 ou 2014, eu não lembro, até internet. E aí eu comecei a ver outras pessoas mensageiros na área de música e a gente vai pegando, aprendendo. Até hoje eu aprendo. O Roberto indicou aí o Nando, eu já tinha visto só aqueles videozinhos, não sabia que ele tinha um canal. Fui lá no canal dele e eu fiquei assim, olha, Satanás tem feito síncope na melodia, tem usado síncope na harmonia. Eu nem sabia disso, eu achei que era só o ritmo. No começo eu achava que era só bateria. Depois eu percebi que era a questão do ritmo todo em si, os arranjos, a questão da polirritmos. Às vezes ele não tem, a música não tem um ritmo do rock, mas ela possui polirritmos. E isso confunde a mente. E os melismas, a voz sedutora, a maneira de entonar a voz. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, e aí? E no período que eu não sabia, né? Como é que eu deveria agir, né? Irmãos, nós temos que confiar na justiça de Cristo. Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância. De 2001 a 2005, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia o que era. Algumas músicas realmente eu evitava até cantar, porque eu já não sentia-me muito bem. Mas o que acontece? Deus não vai perdoar a ignorância voluntária. É quando nós deixamos de dedicar tempo ao estudo. Os irmãos estão vindo aqui, estão vendo as palestras, está sendo colocado. Tem muito material, tem um canal aí do Nando Batista, tem lá a série do Christian Berdal, né, O Dilema da Distração. Tem sobre tudo, tem sobre cinema. E a grande preocupação é a seguinte, há muito tempo a gente tem contato com os irmãos da verdade presente. Alguns irmãos se tornaram tão obcecados como os fariseus de descobrir tudo. Irmãos, nós temos que viver a luz que nós temos aprendido. A irmã está colocando aí, eu não estou me sentindo bem e tal. Então, viva a luz que a irmã tem recebido. Confie na justiça de Cristo, na graça de Cristo. Busque crescer nessa graça, estudar mais, buscar mais, né? Se teve aqui alguns vídeos, algumas madrugadas que a irmã não pôde estar, o pessoal está postando aí na plataforma, aí no canal da Sala da Consagração. Busque aqueles, já que a irmã quer adorar a Deus, e não deve parar. A música, quando feita da maneira certa, executada da maneira certa, é uma bênção no culto, né? O povo de Deus decorava a Bíblia. Nós temos aí hoje o Ministério Familiarizando, temos aí versos para cantar no YouTube, tem na plataforma lá também, SoundCloud, e aí a gente pode ter música, não vamos tirar a música, o louvor a Deus, porque nós temos que ter o louvor a Deus para espantar os anjos maus. Então a irmã está certa nessa preocupação, né? Confia ore a Deus, Senhor, não me deixe ser enganado. E, irmã, viva a sua oração, assista os vídeos que porventura não tenha visto para trás, pode entrar aí em contato no privado, que a gente vai passar aí os canais aí onde tem mais material, e a irmã pode ser uma bênção na igreja, né? Amanhã eu quero falar um pouquinho amanhã nós vamos estar falando sobre esse trato com a liderança, como que a gente deve proceder, até quando vai essa questão do atalaia, como é que se manifesta o atalaia,
como que é o zelo do Senhor, que Moisés lá quebrou as tábuas, o pastor Oner lá rasgou, quais são os critérios que o Espírito de Profecia mostram para a gente também não se autoproclame atalaia e a gente prejudique os irmãos, né? A gente escandaliza os irmãos. Nós amanhã vamos tratar um pouquinho dessa questão de Arão, que era o líder, né, Balaão, vamos tratar um pouquinho sobre como tratar, como lidar com a liderança, com os irmãos que estão envolvidos em erro, né? Obrigada, irmã Nice, pela sua participação. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Nós, então, agora vamos encerrar a nossa sala. Eu gostaria de pedir alguém que orasse para a gente encerrar esse momento. Alguém pode levantar a sua mãozinha? Roberto, você pode orar para encerrar esse momento? Ó, Celô. Oremos. Querido e amado Deus, estamos aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor a esta mensagem, agradecer ao Senhor por nos mantermos firmes, aprendendo mais sobre Ti. Também, Pai, nos acordar cedo com o Seu Santo Espírito para nos moldar a mente e para que possamos fazer daqui em diante o que estamos aprendendo. A perfeição cristã, como nós já vimos, é viver aquilo que sabemos. E estaremos perfeitos diante de Ti. Então, Pai, queremos pedir ao Senhor agora, nesse momento, que o Santo Espírito nos ajude, nos unja, nos molde segundo a Tua vontade, Pai. Pois estamos aqui acordando cedo para isso, para aprender mais, pôr em prática e ajudar não só a nós, mas a muitas pessoas no plano da salvação. O Senhor quis que nós participássemos desse plano, ajudássemos os nossos irmãos. E eu sei que é um tema muito complicado de ser passado, de ser falado, mas sabemos também, Pai, e temos fé nisso, que o Senhor trará esses atalaias, trará essas pessoas que vão nos ajudar a colocar novamente as veredas antigas em prumo, colocar os reparadores de brechas virão muito em breve para reparar essas brechas, Pai, para que muito em breve estaremos contigo na Nova Canaã. Nos dê um excelente dia em Tua presença, com seus santos anjos, Pai. Sabemos que durante o dia muitas coisas acontecem e, infelizmente, muitas vezes chegamos à noite e não agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que tivemos durante o dia, pois só de estarmos indo dormir já é uma bênção, pois sabemos que o conflito entre o bem e o mal existe, e se nós estamos vivos, temos que agradecer ao Senhor. Então, Senhor, envie seus santos anjos nesse dia para nos proteger e também sabemos que os anjos nos ajudam a pensar e a fazer o correto, a guardar a sua lei. E por isso queremos que os seus anjos estejam conosco para nos manter puros e nos mantermos fazendo a tua vontade. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou me com ternura, Jesus.
Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.